Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para trazer com vocês uma informação extremamente importante envolvendo o pastor Silas Malafaia, que está em completo desespero com o que está acontecendo nos últimos dias envolvendo a imagem dele e a sua liderança religiosa. Já tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos que eu denuncio posições do Silas Malafaia aqui nas redes sociais, posições essas, inclusive, que nem de longe casam com o que seria a cristandade. Para quem talvez não se lembre, eu era crente, né, evangélico, protestante até o ano passado, e do ano passado para cá eu não me considero mais cristão protestante. Claro, eu tenho uma crença que eu não tornei pública ainda hoje, mas é uma crença que não se conecta mais com aquilo que o Malafaia fez se tornar a cristandade protestante. Eu sei também, evidentemente, que o Malafaia não é a cara da cristandade, que o Malafaia não representa os princípios evangélicos estabelecidos na Bíblia Sagrada e propagados por Jesus Cristo e sua passagem aqui no nosso plano, mas é uma decisão minha. Eu respeito quem é evangélico ainda, quem é protestante. Meu pai é evangélico, minha irmã é pastora, meu cunhado é pastor, meu avô era pastor, tenho vários primos que são pastores, tenho vários familiares que são evangélicos, católicos e de outras crenças. Não se trata disso aqui. Mas já tem um certo tempo que eu venho trazendo para vocês algumas informações importantes envolvendo o Malafaia. A primeira, o sonho do Malafaia é superar o Edir Macedo. Por isso essa aproximação exagerada ao lado do Jair Messias Bolsonaro. Ele enxergou no bolsonarismo a possibilidade de ele ampliar, entre aspas, o Ranona ali, ó, né, Ranona? Olha lá, ó. Ele encontrou nesse universo do bolsonarismo ampliar, entre aspas, a sua relação com pessoas da crença protestante que se radicalizaram ao bolsonarismo para tentar atrair essas pessoas para começar a acompanhá-lo nas redes sociais. Só que como eu já mostrei, inclusive, aqui na Revista Fórum, no meu próprio canal também, já tem pelo menos uns 2, 3 anos aí que os conteúdos do Malafaia... 2 não, tem mais de 2, tem pelo menos uns 4 a 5 anos. Que os conteúdos do Malafaia sobre política pega muito mais visualização que os conteúdos religiosos dele, seja no Instagram dele, seja no Facebook dele, seja no YouTube dele, em qualquer lugar que ele fala sobre política, os conteúdos deles viralizam, né? Passa de 100 mil visualizações, 200 mil visualizações facilmente. Porém, quando o Malafaia vai falar sobre algo relacionado à religiosidade, ao cristianismo, à palavra de Deus, que em tese é a sua atividade primeira, isso não tem resultado. Os vídeos pegam 2.000, 3.000 visualizações. Eu vou até mostrar aqui para vocês verem, ó. Para vocês verem que não é da boca para fora, que é algo que eu estou denunciando há um certo tempo e que é verdade. Tá aqui, ó. Silas Malafaia. Você entra aqui no canal do Silas Malafaia, ó. O canal dele tem 1.940.000 seguidores. Inclusive, o canal hoje, o maior canal de... não sei se é o do mundo, né? Gospel do mundo, é de um pastor baiano, né? Acho que é o pastor Bruno Leonardo, se não me falha a memória, acho que é assim que é o nome dele. E aí você entra aqui no canal do Malafaia, ó, o vídeo de apresentação do canal dele, ó, é o vídeo dele discursando lá na Avenida Paulista, tá vendo? Esse é o vídeo de apresentação, tá aqui, ó, na aba Início, tá vendo aqui, ó? Aba Início, é quando você vem. Então não é um canal sobre religiosidade. E aí quando você vem aqui em vídeos, ó, vamos lá, ó, olha os vídeos aqui do Malafaia falando sobre Alexandre de Moraes ou algo desse tipo, tá aqui, ó. Se tivesse medo, ficava calado. Entrevista dele ali, falando sobre política. Tá ali, ó. Tá vendo? Aí agora vem, onde tem mensagem dele falando sobre religiosidade, aparece assim, PR Silas Malafaia. Mas tá aqui, ó. Vídeo dele falando sobre o ministro Alexandre de Moraes. Tá aqui, ó. Ministro falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, 95 mil views. Outro vídeo, 81 mil views. Outro vídeo falando sobre as investigações. Aí agora vem palavra, ali, ó. 67 mil views. Aí agora, mensagem evangélica. 4,7. Aí vem aqui outro, quer ver? Mensagem evangélica, tá aqui, ó. Mensagem evangélica. Outro vídeo aqui de mensagem evangélica, né? 4,1. Vídeo sobre política. Silas Malafaia fala ao vivo após busca e apreensão. 216 mil. Não tenho medo de cadeia. 139 mil views. Aí abaixo, o pastor Silas. Deus transforma mal em bem. 3.300 visualizações. Ou seja, o canal dele há um certo tempo virou um canal de conteúdo de política. A imagem do Malafaia hoje não é tão atrelada à religiosidade. Ela é atrelada ao bolsonarismo. Ah, mas é porque eu sou líder de um grupo grande. Isso é outra falácia do Malafaia. Inclusive, em uma entrevista que voltou a viralizar recentemente do Ciro Nogueira, ele diz, inclusive, que um dos erros do Bolsonaro foi dar ouvido ao Malafaia, porque Malafaia não lidera nada nem ninguém. E ele está falando a verdade de certo modo. Por quê? O Malafaia é criador ou herdeiro da chamada Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
E aí, quando ele quer mostrar que ele é muito mais influente do que ele fala o seguinte: nós, assembleianos, temos mais de 20 milhões de adeptos no Brasil. Mas não é Assembleia de Deus Vitória em Cristo. É Assembleia de Deus. Não é Assembleia de Deus Ministério X, não é Assembleia de Deus Ministério Y, não é Assembleia de Deus Vitória em Cristo. É a Assembleia de Deus. Pura e simples. Raiz. E aí ele faz esse jogo de semântica para mostrar que, em tese, ele lidera um grupo religioso que tem mais de 20 milhões de adeptos, e não é assim que acontece. Tanto que aconteceu uma coisa engraçada. Ele tentou criar essa zoada toda aí, essa baixaria toda aí, não conseguiu atenção, tá? Foi feita ali uma lista, inclusive, com um abaixo-assinado, que só tiveram 26 lideranças religiosas do universo político, inclusive também ali, apoiando o Malafaia contra as medidas tomadas pela Polícia Federal e pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí o Malafaia diz, inclusive, né, que já esperava que o R.R. Soares, o Valdemiro Santiago e o Edir Macedo não iriam se manifestar em defesa dele, porque eles não se manifestam quando o assunto é defender o evangelho. Tá aqui, ó. Que Macedo, R.R. Soares e Valdemiro Santiago não me apoiariam, eu já sabia. Quando é que eles se posicionaram por uma causa evangélica nos últimos tempos? Reclama Malafaia, enaltecendo outros apoios da velha guarda, como o do apóstolo Estevão Hernandes, da Renascer. Pesquisa aí um pouco sobre Estevão Hernandes, tá? O bispo Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra. Pesquisa um pouco também sobre toda essa trupe aí. E os irmãos Abner e Samuel Ferreira, do Ministério Madureira, da Assembleia de Deus. Ele não é essa unanimidade que ele tenta vender dentro do universo bolsonarista, do universo da crença protestante, é o evangélico, ao contrário. O Malafaia é persona non grata. Inclusive, o próprio Otônio de Paula, em entrevista que deu alguns dias atrás, acho que na sexta-feira, se não me falha a memória, na Globo News, desconstruiu o discurso do Malafaia, dizendo que ele estava dizendo que está sendo perseguido por sua crença e isso e aquilo. E aí o Otônio de Paula falou: não, o Malafaia não está sendo perseguido pela crença dele. Eu também fui duro e rude com o ministro Alexandre de Moraes, tive condutas erradas, fui impedido de utilizar redes sociais, me corrigi, me retratei. Em nenhum momento eu aleguei que eu estava sendo perseguido por minha religiosidade. O Malafaia não foi punido porque estava pregando em praça pública ou falando algo sobre Deus. Ele foi pego de outra maneira. E é fato o que está acontecendo. E aí, para já deixar ainda mais complicada a já difícil situação do Malafaia, hoje lá no Portal Metrópolis, o Tássio Lohan trouxe a informação de que o sheik dos bitcoins, vocês vão lembrar dele, né? O Francisley Valdevino teria investido supostamente 30 milhões de reais em uma empresa de sociedade com Malafaia, em uma sociedade que, segundo Malafaia, teria durado apenas um ano, né? Começou em 2021 e acabou em 2022. Carlito, tem alguma ilegalidade aqui? Em tese, não tem. Em tese. Por quê? Porque pode ser que o sócio, o Francisley, tenha virado sócio do Malafaia para lavar dinheiro? Pode, mas a gente não tem como provar, né? Quem, inclusive, citou isso recentemente foi o Davi Zocal, em um depoimento prestado à Polícia Federal. Ele, que inclusive é uma pessoa ligada no ramo da música gospel, que é considerado inclusive uma testemunha-chave com proximidade, com a proximidade que ele tinha do sheik do Bitcoin, né? E ele teria dito que o sheik teria investido, o sheik do Bitcoin, entre aspas, né? Teria investido 30 milhões de reais na empresa do Malafaia, que seria supostamente para ajudar a tal Central Gospel, né? Que apesar da prosperidade que assolou o Brasil a partir de 2019 com o Bolsonaro, o Malafaia pediu recuperação judicial. Eu já falei disso no meu canal, acho que em 2019 ou 2020 mesmo, eu não lembro, foi 19 mesmo, foi 2020, eu não lembro, onde falava ali que não tinha esse sentido, né, do Malafaia dizer que teria aquela prosperidade e ele decretar recuperação judicial, solicitar a recuperação judicial na empresa dele. Carlito, o que é que você acha que vai acontecer agora em relação ao Malafaia? Primeiro, a oposição, ou melhor, a situação não reagiu ao Malafaia da maneira que ele imaginava. A própria oposição ignorou uma parcela ao Malafaia. As lideranças religiosas de referência no Brasil também ignoraram o Malafaia. O próprio Otônio de Paula disse que o sonho do Malafaia é ser preso. Eu também acho, já falei isso no meu canal algumas vezes. Por quê? Para ele tentar se igualar ao Edir Macedo. Mas ele não vai conseguir. Ele fez um vídeo, inclusive, se retratando, né, pedindo desculpa ali aos fiéis, aos evangélicos que seguem ele, que ficaram ali chocados com o linguajar dele, que ele realmente passou do ponto, né, mas que ele peca, que orem por ele. E aí citou a Bíblia de forma interessante, né, porque ele só cita a Bíblia de forma estratégica, né? Eu queria encontrar outra palavra, mas eu vou tentar ser bem tranquilo aqui, né? De forma estratégica, quando lhe convém. E aí citou a Bíblia para insinuar que ele, como qualquer outro ser humano, é falho e que está ali para melhorar e que, inclusive, as pessoas deveriam ajudar ele a melhorar,
porque o papel do cristão é ajudar o outro, supostamente, que ele é imperfeito, e que assim como Paulo disse isso, esse crânio disse aquilo, porque a Bíblia fala esse, aquele outro. Ele citou aqui, eu vou até trazer para vocês aqui alguns pedaços de algumas coisas que ele trouxe aqui, por exemplo. Ele citou aqui, ó, Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. A gente está medindo você, Malafaia, justamente pela maneira como você mede os outros. E aí ele segue, porque reparais tu no cisco que está no olho do teu irmão, uma pequena partícula, e não vês a trave, um grande obstáculo que está no seu olho. Então, exatamente eu aplico isso para você também, Malafaia. Exatamente aplico isso para você também. E aí ele segue, ó. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. Então eu recomendo que você tire a trave do seu olho, Malafaia, hipócrita, para você estar apontando o dedo para alguém. E aí ele segue citando aqui outros trechos, né? Cita Paulo, né? Dizendo que ele realmente errou, mas que Paulo cita isso, fulano cita aquilo. Eu acredito que agora ele vai dar meio que uma reduzida um pouco alguns conteúdos mais pesados de política. Primeiro, ele já percebeu que se ele for preso, ninguém vai estar nem aí para ele. Ele não é o Edir Macedo, ele não é o R.R. Soares, ele não é o Vladimiro Santiago, que estes sim montaram impérios religiosos no Brasil e no mundo, tá? No Brasil e no mundo. No caso do Edir Macedo, inclusive, com veículos de comunicação, trazendo aquilo que ele acha que é importante enaltecer ou esconder, diferente do Malafaia, que vive de migalhas de um ou de outro ali, né? E segundo, eu acredito que ele entendeu o quê? Ele não tem o tamanho que ele imaginava que ele teria como liderança evangélica. Quem assistiu o documentário da Petra Costa, né, o Apocalipse nos Trópicos, vê a arrogância do Malafaia. Ele realmente acha que ele é maior que o R.R. Soares, que o Edir Macedo e que o Vladimiro Santiago. Ele acha que ele é uma mistura dos três juntos melhorado. Basta você ver lá o documentário da Petra, né? Ele fala com arrogância, ele dá a entender ali basicamente que é ele que dá as cartas no Brasil, que é ele que manda Bolsonaro fazer isso, manda Bolsonaro fazer aquilo, que é ele aqui, é ele acolá. E agora a gente viu que ele não é ali nem acolá. Talvez ele mandasse mesmo no Bolsonaro, porque Bolsonaro é meio burrinho, e talvez enxergasse que o Malafaia tivesse realmente a influência que dizia para ele ter. Mas na prática a gente sabe que Malafaia não é do tamanho que ele diz que é, não tem a força que ele alega ter, ele tem influência religiosa, tem, mas ele não está entre os principais líderes religiosos do Brasil, como bem pontuou o Ciro Nogueira, inclusive. Olha que incrível, né? Eu estou concordando com o Ciro Nogueira. Mas o Ciro Nogueira falou que ele não lidera nada, ele não é liderança de coisa nenhuma. Ao contrário, é uma pessoa que é odiosa, que vive propagando grito, né, vive propagando perseguição ao próximo, inclusive me processou como homem de Deus, né, Malafaia? Me processou e perdeu o processo, me processou civil e criminalmente tentando me censurar, não vai conseguir. Tem até uma coisa engraçada envolvendo o Malafaia, que é o seguinte, vocês viram os áudios que a Polícia Federal divulgou, né, envolvendo o Malafaia? Ele procurou a network que administra o canal dele, registrou os áudios como sendo propriedade privada dele e todos os canais da internet que divulgaram os áudios estão tendo ali direitos autorais remetidos para o Malafaia. Traduzindo, ele está ganhando dinheiro com os áudios coletados pela Polícia Federal. Isso é ilegal. Eu acredito, inclusive, que se ninguém denunciou ainda a Polícia Federal, eu vou formalizar isso na Polícia Federal como denúncia, porque ele está aproveitando essa situação para ganhar dinheiro em cima disso de forma irregular na minha análise. O YouTube está derrubando alguns vídeos ou tirando a monetização de alguns vídeos. O meu ele não tirou porque eu usei de forma correta, sabendo como é que o Malafaia já atua. Eu não mostro geralmente vídeos do Malafaia, ou quando mostro algum vídeo ou áudio, eu utilizo técnicas específicas, tanto que meu vídeo não foi afetado, mas vários colegas foram afetados. Já recomendo a vocês aí, inclusive, que vão ver esse material e que foram afetados por isso também, entre com recurso no YouTube, utilizando a Lei de Direitos Autorais do Brasil e utilizando a legislação que autoriza a quebra de sigilo, tá? De sigilo telemático. Porque o que o Malafaia está fazendo é irregular, ou não estaria em tese enquadrado no que a lei estabelece para que ele fosse o proprietário intelectual daquele áudio que foi coletado, que isso não é uma obra artística, isso não é uma obra de propriedade intelectual, é um documento de domínio público que foi divulgado, trazendo ali a informação da investigação da Polícia Federal, tá certo? Então eu acho que o Malafaia vai dar uma recuada um pouco mais no conteúdo de política e focar no conteúdo gospel, porque ele percebeu que ele não era do tamanho que ele imaginava, ele não é uma figura estritamente medíocre, mas ele é muito menos influente do que muita gente imaginava, pelo menos no que diz respeito ao universo gospel, não no universo do bolsonarismo ou da política. E eu acho que ele percebeu isso agora e vai meio que dar uma recuada, porque muita gente da igreja, inclusive do próprio Malafaia, não gostou de ver e ouvir o líder deles falando como o Malafaia estava falando ali. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Grande abraço
e até o nosso próximo encontro. Tchau!